Gente, há mais ou menos uns 15 meses, o então novo presidente do São Paulo disse uma frase sobre o Palmeiras, do presidente Paulo Nobre, que o Palmeiras estava se apequenando. A realidade que nós estamos vendo não é exatamente essa. Tem time grande se apequenando, mas parece que não é o Palmeiras. Vamos ver. Depois do polêmico terceiro mandato do folclórico ex-presidente Juvenal Juvencio, a eleição de Carlos Miguel Aidar para a presidência do São Paulo Futebol Clube em abril de 2014 representava a esperança dos sócios e torcedores em uma gestão mais moderna e profissional. Mas não demorou muito para Aidar mostrar que a polêmica também seria a marca do novo presidente à frente do clube do Morumbi. Após tirar Allan Kardec do Palmeiras e ouvir as reclamações da diretoria rival, o mandatário são paulino foi duro. Se perder um atleta para um concorrente estremece relação, mostra, se isto realmente acontecer, mostra de novo a pequenez da atitude. Porque se amanhã o Palmeiras vier tirar um atleta nosso aqui, nem por isso nós vamos nos desfazer da relação. Eu acho que isso não deverá interferir. Se interferir, paciência, não tem o que fazer. As polêmicas estavam apenas começando. Ainda em 2014, pouco depois de romper com o ex-presidente Juvenal Juvencio, surgiu no São Paulo o escândalo do pagamento de poupudas comissões a Sinira Maturana, namorada de Aidar. O ano virou e, apesar do clima político conturbado, dentro de campo o panorama era promissor. Só que o sonho não virou realidade. Doente, criticado por parte da diretoria e sem conseguir fazer o time render, Muricy acabou deixando o cargo. Aí, Aidar mais uma vez chamou a atenção ao bater o pé com a ideia de trazer um treinador estrangeiro. Depois de sondar sem sucesso vários nomes, o tricolor fechou com o colombiano Juan Carlos Osório, ex-Atlético Nacional de Medellín. Mas o que pouca gente sabia é que o São Paulo vivia uma séria crise financeira que resultou no atraso no pagamento dos jogadores. Para tentar contornar o problema, a diretoria tricolor negociou 8 atletas, 4 deles titulares. O novo treinador acusou o golpe. Eu não digo que mintieron para mim. No digo eso. Pero tampoco me hablaron de la situación económica tan delicada del club. No sabía. No pensaba yo que el problema económico era tan grande y que teníamos que salir de 3 jugadores al mismo tiempo. Entendía uno. De 3, muy difícil, muy difícil. Mesmo precisando remontar a equipe, Osório não foi poupado de críticas por integrantes da própria diretoria, o que acabou abalando a relação entre as partes. Questionado sobre o tema, o treinador foi direto. Você confia na diretoria do São Paulo? Por lo que hicieron con el elenco y los desfalques, no. Se integrantes da diretoria olhavam o trabalho de Osório com desconfiança, o mesmo não acontecia na Federação Mexicana de Futebol, que convidou o treinador para comandar a seleção. Na despedida, agradecimentos a todos, menos para Aidar. Agradecimentos para a doutora Taide pelo apoio incondicional do início ao fim em nossa gestão. A essa altura, Ataíde Gil Guerreiro já não era mais o vice-presidente de futebol do São Paulo. O até então fiel escudeiro de Aidar acabou se desentendendo com o mandatário que os dois teriam chegado às vias de fato em uma reunião da diretoria na última segunda-feira. Na quinta, durante a apresentação de Doriva como novo treinador, o presidente negou-se a falar sobre o tema. Eu quero adiantar aos senhores que eu não vou falar de política, de problemas internos de São Paulo hoje. Oportunamente, se preciso e se necessário, eu farei isso, mas hoje não. Nesse mesmo dia, surgem as notícias da denúncia de Gil Guerreiro sobre desvios promovidos por Aidar. Na sexta-feira, vazou um e-mail do ex-vice-presidente avisando o mandatário tricolor da existência de documentos e de uma gravação onde Aidar apareceria oferecendo propina a Gil Guerreiro. Diante desse quadro tão delicado, o presidente são paulino anunciou na manhã deste domingo que vai entregar o cargo na próxima terça-feira. E aí, Alberto Helena Júnior, que conhece o São Paulo como poucos? Eu acho que é o seguinte, a renúncia não basta, só a renúncia não basta. São Paulo carece de uma devassa
sabe, de cabo a rabo, pelo menos das 2 últimas gestões, que foram uma tragédia. Levaram São Paulo, sempre foi um clube equilibrado, o slogan do São Paulo: não fazemos loucura. São Paulo estava lá, construiu o Morumbi, duras penas e tal, ficou sem disputar título. E agora, você observar que em tão pouco tempo o clube foi levado a uma situação pré-falimentar e que aparecem essas denúncias gravíssimas. O e-mail do Ataíde Guerreiro para o presidente e ex-presidente, proximamente, né? É devastador, é uma coisa absurda. Você dizer que o presidente recebe propina e que ainda oferece dividir com o vice-presidente, é o que está no e-mail. Sim. Quer dizer, sabe, o São Paulo precisa ir a fundo nessa questão, levantar tudo isso e tomar juízo daí para frente. Isso eu gostaria de saber do presidente do Palmeiras, não a questão relacionada ao São Paulo, que é um clube que não é o seu e que você não quer se meter, mas do ponto de vista de um dirigente jovem e novo no mercado. Como é que você vê essa coisa do Cartola envolvido em situações, né, delicadas como essa? O que representa isso para o ofício de Cartola brasileiro? Como é que você, que é um jovem que chegou agora aí, está vendo essa coisa acontecer? Isso não é exclusividade do São Paulo. E nem de agora. No passado já tivemos. O Palmeiras, o Sacomani, no Corinthians, o Martinez. Não sei se vocês lembram, você é muito jovem, não deve lembrar disso. Mas do Alibe mesmo. Quem? O Alberto do Alibe. O Alberto do Alibe vai receber. São Paulo já teve a saída do Pimenta de maneira complicada. O próprio Juvenal, na primeira administração dele, teve aquele muro lá do Jardim Suspenso da Babilônia. Lá e tal. Vendeu o ataque inteiro do São Paulo para a Europa lá e teve aquela gravação do Todé que foi com o Pimenta. Com o Pimenta. Exatamente, chegaram a tirar o retrato do Pimenta, ele foi expulso do clube, tirar o retrato O São Paulo, Helena, quando você citou, sempre foi um clube, tal. Eu diria que até a famosa eleição do Antônio Leme Nunes Galvão com o Juvenal Juvencio. Aí, para a desgraça do São Paulo, o Juvenal Juvencio ganhou por um voto. A partir dali, o São Paulo deixou de ser aquilo que ele apregou aqui até hoje. Teve um interregno com o Marcelo Portugal Gouveia. Só. Até ali tudo bem, depois dali não. Depois dali ficou igual ou pior que os outros. E é bom lembrar o seguinte, o Carlos Miguel Aidar, ele foi aclamado no São Paulo. Sim. Ali está muito difícil alguém jogar a primeira pedra. Ele foi aclamado, ele era amiguinho do seu Juvenal Juvencio, eles eram os dois assim. A briga começou porque ele tirou o Juvenal de lá de Cotia. Não é? O Leco, que deve assumir, é assim com o Juvenal. Ou seja... Sabe, ali, na verdade, é um grupo que está no poder faz tempo. Não é uma coisa local, dá a impressão que só... Não, ele foi levado ao poder como homem da salvação. Então, o grupo tem que se explicar. Aliás, é preciso explicar o seguinte, principalmente para o jovem torcedor. O Juvenal Juvencio foi elevado à condição de diretor de futebol do São Paulo pelo Carlos Miguel Aidar na primeira gestão, lá nos anos 80. Quando o Carlos Miguel saiu, ele botou o Juvenal Juvencio de presidente do São Paulo, naquela primeira gestão. Ele não foi reeleito por causa dessas confusões todas com a venda dos jogadores. E agora voltou o Juvenal, depois que voltou o Juvenal pela segunda vez à presidência, rasgou o estatuto do São Paulo. Com uma canetada armada pelo Carlos Miguel Aidar como jurista. Ou seja, é um grupo que está aí faz tempo. Sabe, tem aquela de... não é uma coisa isolada. Wanderlei, você queria falar isso? Não, mas eu queria a resposta dele sobre a questão do Cartola aí. Bom, Helena, o que eu posso dizer é o seguinte.
o Cartola no Brasil, eu não quero comentar o caso Sim, não específico. do São Paulo, porque eu acho extremamente delicado e muito antiético comentar o que acontece na casa dos outros. Não acho legal quando eventualmente alguém mete o bedelho sobre o que acontece dentro do Palmeiras, então eu não acho correto, eu acho que cada um tem seus problemas e com certeza eles vão saber administrar os problemas deles da melhor maneira possível. Falando genericamente, o Cartola no meio do futebol ele é muito mal visto, o político no Brasil ele é muito mal visto. Eu acho que em todos os grupos que você possa imaginar, grupo de policiais, de professores, de jornalistas, de dirigentes, tem etc. safado em todo lugar. Vai ter gente muito ruim. Claro. Alguns grupos, uma minoria ruim acaba contaminando, principalmente a imagem da maioria. Eu que estou militando no futebol mais ativamente nos últimos 3 anos, antes militava também, mas quando você não é o presidente, você não tem tanto acesso às coisas, eu posso dizer que tem muita gente bem intencionada e realmente com vontade de fazer o melhor pelo seu clube. O que eu vejo é muitas pessoas, às vezes, amadoras, que fazem isso com o coração, sempre no intuito de poder melhorar a condição do seu clube, etc., e acabam metendo os pés pelas mãos por amadorismo, mas não por sem vergonhice. E eu vejo muita gente que tenta fazer um trabalho sério e enfrenta os problemas que todo mundo enfrenta. Acho desagradável qualquer escândalo, qualquer um que aconteça no meio do futebol, porque acaba respingando de uma certa maneira no meio. E se você faz parte do meio, eu fico chateado de ver quando qualquer coisa pejorativa vem acontecer de uma maneira geral. Pois não, Vanderlei. Presidente Paulo Nobre, aliás, sobre o São Paulo, recebi uma mensagem. Eu queria falar sobre o São Paulo, depois a gente volta a falar. Eu queria que você falasse sobre o São Paulo, depois a gente volta a falar com o presidente. Bom, eu queria, sobre o São Paulo, então, quero dizer que recebeu a informação que a tendência nesse momento é não ter um candidato apenas à presidência nas novas eleições de São Paulo. O anúncio nas últimas horas é que o Leco seria aclamado, mas nesse momento eu recebo a informação que a tendência é ter mais de um nome, além do Leco, mais... Você teria esse outro nome? Não, não tenho, mas os conselheiros estão, há um grupo de 80 conselheiros querendo avaliar a possibilidade de colocar mais um nome, 1 ou 2 nomes nessa disputa. Depois, então, eu faço a pergunta ao presidente. Legal. Porque o assunto envolvia, nessa linha, mandato, né? Eu queria falar sobre mandato. Sim, a gente fala na sequência, Vanderlei. Chico, sobre o São Paulo. Flávio, eu particularmente fico espantado, porque eu aprendi, o primeiro clube que eu cobri como repórter foi o São Paulo. Aliás, o Flávio estava na Rádio Gazeta. Sabe quem era o presidente? Você lembra? Doutor Henri Haddad, pai do Carlos Miguel, que era um homem exemplar. Exemplar. Eu aprendi muito de vida com ele. Era um homem que merece todo o meu respeito até hoje. Né? Sim, todos. sem dúvida. Não só ele, como homem absolutamente exemplar. Grande presidente de São Paulo, grande cardeal de São Paulo. Antônio Nunes, Leme Galvão, eram pessoas assim que você ficava horas ouvindo, né? Até orientações de como aplicar dinheiro, essas coisas todas. Eu, o Flávio Prado e o Antero Greco, que hoje está no Estadão. Todos tínhamos 20 anos, né? E a gente enfrentava aquelas feras que estavam lá, né? Que é o Juarez, Soares, né? Não era fácil, Rádio Globo, enfim, uma porção de gente que era muito boa. Então a gente se aliava junto e tal. E a gente, por tradição, o São Paulo fazia assim. Não que não brigavam, os dirigentes brigavam e brigavam bastante. Só que você ia até a porta do conselho. Aí eles fechavam a porta do conselho, você ouvia grito, chute, pancada, você falava, morreu alguém. Aí abria a porta, saía todo mundo abraçado, eles resolviam as coisas em Câmara dos Lordes, como diria Citadino. A 4 portas. Parecia coisa de amante e, sabe, coisa de mulher e coisa de casal. Tudo era resolvido, ninguém sabia o que acontecia, não vazava informação nenhuma. O único que pegava uma coisa diferente era o Alberto Helena Júnior, escrevia nas colunas dele no Jornal da Tarde, e a gente ficava ali, esperando. Então a gente se limitava a analisar o São Paulo tecnicamente, porque nunca vazava absolutamente nada do que acontecia dentro do São Paulo.
Era uma coisa, parecia coisa de uma confraria, essas confrarias secretas, sabe? Os caras fechavam a porta e você não entrava de jeito nenhum. Eu falava, era repórter, eu também, o Otero Greco, a gente ficava de fora e não, enfim, era assim. E agora esse escândalo, essa coisa pública, né? Eu sei que hoje os tempos são outros, mas eu sinceramente fiquei chocado. Mas é desde essa eleição no momento de Juvenal, quando o Juvenal, que é um absurdo, né? Demonstrou como o São Paulo tinha ficado pequeno quando um homem do porte de Antônio Leme Nunes Galvão perdeu a eleição para Juvenal Juvencio. A partir dali o São Paulo fez assim, ó. Aconteceu alguma baixaria. Quando você faz essa coisa errada, quando você comete um erro dessa gravidade, é lógico que a coisa só podia andar errado. A partir dali a coisa pegou mal. Ao longo do tempo, né? É claro, a coisa vem andando.